Queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa rica convicção de saudação sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador N. Eu venho nesta oportunidade lhe demonstrar o quanto é precioso quando Deus insere alguém em uma missão para poder ser produtivo, implantar almas ao reino de Deus. E dessa feita é a missão que Deus confiabilizou na mão do apóstolo Paulo e endereçou Paulo até Éfeso, uma igreja chamada Éfeso, a qual o próprio apóstolo Paulo montou. Essa igreja Éfeso, na cidade de Éfeso, ficava localizada geográfica na ideal Éfeso, que provou ser uma grande valia na propagação do Evangelho. E sendo essa cidade o portão de acesso às províncias da Ásia e também a mais importante rota comercial entre os países do Oriente e do Ocidente. Dessa cidade movimentada, o Evangelho se espalhou nas muitas províncias da Ásia, de tal modo que todos os judeus gregos da Ásia ouviram a palavra de Deus. E durante essa segunda viagem missionária de Paulo visitou Éfeso. Ligeiramente ele deixou a Priscila e mais tarde Apolo pregou para a crescente multidão de crentes que dessa cidade só crescia e crescia, que registra em Atos capítulo 18 e no versículo 28. E na sua terceira viagem missionária, Paulo retornou a Éfeso, onde ele ensinou por 13 anos. Primeiro, ele ensinou sobre o Espírito Santo ao longo do falar em línguas angelicais, que registra Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Daí em diante, a igreja de Éfeso, ela ficou conhecida pelo seu evangelismo e poder, de tal maneira que todos os homens que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, que registra Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e no verso 10. Queridos, a igreja cresceu de tal forma rapidamente que se tornou uma ameaça para os cultos de Diana, de Ártemis, dos gregos. Muitos cidadãos Éfeso que moravam na cidade de Éfeso dependia das vendas dos objetos do culto de Diana, ao turismo que vinha aos romeiros para adorar a padroeira da cidade, para o seu sustento e o seu intenso trânsito de pessoas que todo ano tinham os romeiros que vinha para adorar, que era a padroeira da cidade. E os operários desta padroeira, eles tinham trabalhado 220 anos para construir o templo de Diana, aonde estava a estátua da deusa que dizia lá ter sido colocada milagrosamente.
A cidade, ela ganhava muito com a renda e com as vendas das réplicas de prata da estátua, com sentido em sua fonte de sustentação. E nisso, a sua fonte de sustentação ficou ameaçada aos ourives que fizeram complô contra os crentes e quase destruíram a nova igreja. Mas como Jesus já havia falado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Paulo escapou para a Macedônia e nessa escapa ele foi até a Grécia e no regresso ele oportou em Mileto, onde ele encontrou com os anciãos da igreja de Éfeso e deu uma recompensa finais. Seguindo para Jerusalém, ele foi capturado e enviado até a Roma com os prisioneiros. A palavra de Deus, ela sempre teve grandes oposições em seu crescimento em geral. Embora Éfeso ela não seja a mais longa carta de Paulo, é geralmente considerada a mais profunda ao propósito de Paulo ao escrever essa epístola. Era o de ajudar os crentes a considerar as suas privação com parte do corpo de Cristo e viverem uma maneira digna de posição, porque nem sempre o cristão vai viver no conforto. A palavra de Deus, ela é uma ameaça para aqueles que não encaixam nela, porque tem várias ocasiões que se opõem contra a verdade. E a ocasião era que Paulo estava preso em Roma, né? Ele ficou preso de 61 a 62. E quando ele escreveu Éfeso e Filipenses, Colossenses, Filemon, ele estava 4 epístolas. Essas 4 epístolas, elas eram chamadas epístola da prisão, porque ele estava em um momento de cárcere. Ele estava privado da liberdade. Embora ele estivesse prisioneiro, Paulo, ele tinha a liberdade de pregar o evangelho e receber visita e escrever, né? Isso nos relata Atos dos Apóstolos 28 e no versículo 30. Em uma dos novos convertidos que nós vemos que se converteu ao evangelho nesse período foi Onésimo, né? Que foi um escravo fujão de Filemon. Paulo sentiu que Onésimo devia voltar para o seu Senhor e nesse sentido ele envia Tíquico com uma carta apelando a favor do escravo. Paulo também estava preocupado com uma heresia doutrinária na igreja de Colosso. Daí ele manda uma carta com Tíquico e ele já combatendo esse ensino, que eles estavam ensinando coisas controversas à palavra de Deus, que se encontra no livro de Filipenses 4:7, ou seja, Efésios 4:7. Aí nós podemos imaginar que Paulo ele queria aproveitar essa oportunidade para enviar uma carta a Éfeso e às igrejas com os irmãos da região, que já era ministrada ao coração deles há mais de 5 anos, né? Ele falava em Efésios capítulo 6 e no verso 21 e 22 com muita autoridade, porque ele tinha consigo esse tema
E o tema dessa carta maravilhosa é a igreja, o corpo de Cristo. Uma carta muito preciosa. E de Colossenses, que repete acerca da metade dos versículos de Efésios. Aquele leitor que tem o hábito de ler as cartas paulinas vai denotar que Colossenses ele repete algumas frases que foi escrita em Éfeso. Só que nesta ênfase, não em Éfeso, falava a vocação, a bênção do crente e o livramento do livro que representava o livro de Colossenses. Ele enfatiza Cristo como o Criador e o sustentador da igreja. Acerca de Éfeso, tem duas características dignas de serem ressaltadas. Primeiro, ele retrata a igreja ao ponto de vista mais amplo do que qualquer livro da Bíblia. Quase 50 vezes a palavra tudo é usado, demonstrando que o escape universal da igreja e o seu valor, os valores com isso, Paulo estava enfatizando a posição do crente como membros do corpo de Jesus, incluindo a extensão das futuras heranças a serem compartilhadas com Cristo. E Éfeso ele pode facilitar facilmente e pode ser facilmente também dividida em duas partes. A chamada da igreja, que está em 1, do 1 ao 3, e a conduta da igreja, que está do 4 ao 6. Na primeira parte, Paulo leva os leitores a verem a igreja partindo-se a perspectiva de Deus ter sido parte do seu plano. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus ainda propôs que a igreja, já formada de todas as tribos, línguas, e de fato, a igreja nunca esteve destinada a ser formada exclusivamente só de judeu. Isso, no entanto, era o mistério que Deus revelou claramente a Paulo. E na segunda parte da carta, Paulo, com muita atenção, chama a atenção dos seus leitores para a necessidade de cada um andar de acordo com este alto valor, com essa alta vocação, para a necessidade de cada um andar de acordo com as preciosidades e as dádivas do Espírito Santo e de qual cada um foi vocacionado. Este andar começa com a comunhão na assembleia, ou seja, na conjunção dos irmãos, o local de crentes, onde cada um exerce o seu dom para estimular o crescimento dos outros e estende a nossa vida particular, os nossos lares e os nossos trabalhos, que termina com muita excelência e ajuda do Santo e Bendito Espírito Santo. Paulo avisa da maior ameaça ao caminhar espiritual. O mundo sem Deus, que é contra a igreja,
e também é contra os crentes. Isso nós devemos estudar cuidadosamente para não cairmos em heresia, porque existe acerca de um evangelho que oferece facilitação na sua caminhada, mas sabemos que andar com Cristo não tem facilidade. Andar com Cristo é cruz, é calvário, é dificuldade, mas podemos contar com a ajuda intermediária do Santo e Bendito Espírito Santo. Então nós vemos que a primeira chamada de Éfeso, nós temos a convocação e a conotação da bênção de Deus sobre a vida de todo cristão, que está em todo o capítulo 1. A segunda chamada está no capítulo 2, que é da sua edificação. Todo cristão deve se edificar e se estabilizar na chamada na qual foi vocacionado. E na terceira parte, que é o capítulo 3 de Éfeso, nós vemos a revelação. Todo cristão tem que andar debaixo da revelação da Santa Palavra. E a quarta parte, que é o quarto capítulo de Éfeso, é andar em cooperação. Temos que ser cooperadores não só de Cristo, mas também uns dos outros. Assim, Jesus nos ensinou que nós temos que andar em comunhão, em união e em cooperação. Nós temos que cooperar. O mestre dos mestres lavou o pé dos discípulos e nos ensinou a cooperar, a colaborar, a ser servo submisso em qualquer situação, em qualquer sugestão. E também na quarta parte nós aprendemos com Paulo a andar em santificação, porque a santificação que traz a justificação e a aparição de Cristo na nossa vida, que demonstra para todos aqueles que nos vê que temos um brilho diferenciado, porque não andamos com nossas próprias pernas, mas andamos por uma inspiração divina que nos leva a santificar a nossa vida. E a quinta parte, que é o quinto livro, o capítulo 5 de Éfeso, ele ensina a andar em submissão. Todo cristão tem que ser submisso. A submissão começa dentro de casa, pai para filho, de esposa para esposo, de esposo para esposa, de funcionário para patrão. Todo homem e mulher que anda debaixo de uma submissão, ele não anda só, ele tem a aprovação de Deus e sabe que ele é submisso porque está cooperando e colaborando para com que as Escrituras cumpram na sua bendita vida. E no capítulo 6 de Éfeso, nós já contemplamos a proteção, que é andar sobre a proteção. A proteção, ela é gerada por armamentos, são armas espirituais, armaduras que não são adquiridas com dinheiro, que não são adquiridas com sabedoria, mas é adquirida com comunhão, com submissão, com santificação, com cooperação, revelação, edificação. Essas armaduras são bênçãos que vêm sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a igreja, para nos proteger, para nos blindar contra todas as forças do mal. Então, queridos irmãos, debaixo de todo esse argumento espiritual, nós só temos a agradecer a Deus por ter utilizado Paulo como um grande instrumento para nos mostrar cada parte que foi ensinada em cada um desses livros de Éfeso e das outras demais 11 cartas paulinas. No mais,
eu fico por aqui, mas estarei postando outros vídeos a respeito das cartas paulinas. E eu desde já te agradeço e peço que não fique fora deste canal, se inscreva, porque muitas coisas preciosas estão por vir em forma de orientação para estarmos aptos para entender o querer de Deus e também o reflorescimento da tua santa palavra. No mais, eu te agradeço a sua atenção, fique na paz e até o próximo vídeo.